Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde, se cuidando, né? Que é o mais importante. Eu estou sabendo que vocês já sabem que nessa semana nós teremos avaliações. Meu Deus, tia Amanda, como assim? Eu vou fazer prova, teste, trabalho, que é isso? Calma, né? Vamos relaxar um pouquinho. A gente sabe, entende todo esse momento que nós estamos passando e com isso a gente entende também que nós, né, da escola, a coordenação, a direção e os professores principalmente precisam ver, né, observar aonde vocês estão com dificuldade, qual assunto vocês não entenderam direito, ou então não, eles estão tirando de letra essa matéria. Para isso, a gente precisa fazer um tipo de avaliação, né? A nossa avaliação terceiro ano vai ser super tranquila, não se preocupem, vai ser a matéria que a gente já, na verdade, já estava no cronograma, né? Ter os testes, lembra que eu estava falando com vocês sobre os testes antes disso tudo começar? Então, vai ser sobre essas matérias do primeiro bimestre que nós estudamos ainda em aula, né, na escola. Então é tudo que a tia Amanda explicou em sala de aula para vocês, as dúvidas que nós tiramos em sala de aula. E hoje eu vou estar aqui relembrando essas dúvidas primeiro de língua portuguesa, tá? E depois eu vou gravar um outro videozinho para vocês, tirando as dúvidas de matemática. O que eu peço para vocês? Para vocês sentarem agora, prestarem muita atenção no que eu vou falar. Pega uma folha de caderno, pega o seu caderno da escola, lápis e borracha e tentem fazer as atividades que eu vou passar o exemplo junto comigo. Se você tiver alguma dúvida, não ficou claro, pergunta pra mim, tá? Porque vocês têm o meu contato, vocês podem me mandar mensagens, tá? Pra gente não ter esse medo todo na hora de fazer uma avaliação. Vamos tentar ficar tranquilos, relaxar e nos lembrar que foram matérias que nós tivemos em sala de aula. Então não precisa o pânico, tá bom? Eu sei que vocês são ansiosos, sei que vocês têm medo de prova, mas vai dar tudo certo. Eu juro pra vocês que vai dar tudo certo, tá bom? A primeira matéria, né, que vai cair no teste, na prova, na avaliação, o nome que você quiser chamar, vai ser sobre o gênero textual diário. Lembram do gênero textual diário que nós estudamos lá na escola? Lembram? Tá no nosso livro do primeiro bimestre até. Então, ele vai cair na prova. O que a gente tem que lembrar do diário? O diário, ele é um gênero textual, né? Um gênero textual que nós escrevemos. Beleza. Ele é escrito sempre em primeira pessoa. Lembra que eu falava isso com vocês? Tia Amanda, o que é primeira pessoa? Esqueci. É a pessoa mesmo que está escrevendo o diário. Então, quando eu for escrever o meu diário, eu sempre falo que eu fiz, eu vou fazer, porque o diário é meu. Eu não tenho como escrever um diário sobre vocês, né? Porque o diário ele vai ter informações e relatos pessoais meus, né? Então, se eu escrevo um diário, o diário vai estar falando sobre mim, sobre o que eu acho da escola, o que eu acho do meu colega, né? E não sobre o que o colega acha de alguma coisa que a respeito de mim. Deu para entender isso? Então, como característica do diário, a gente pode perceber que ele é escrito em primeira pessoa. Uma outra característica que tem sempre no diário, pensem aí. No início, a gente falou muito isso em sala de aula. No início sempre tem escrito, ou na maioria das vezes é escrito, querido diário. Aí começa a história, né, do que aconteceu. Hoje eu acordei muito triste porque estamos em meio a uma pandemia e eu não fui para a escola ver os meus amigos. Comecei a escrever meu diário. Então, uma outra característica que a gente pode falar do diário é que geralmente, não é em todos os casos, mas geralmente ele começa com
querido diário, né? E é bem legal escrever diários. Se vocês não têm diários, aproveitem a quarentena para fazer o diário de vocês. Que aí quando a gente voltar da quarentena, vocês me mostram e a gente pode até compartilhar histórias. Que tal? Gostei da ideia. Vamos continuar. Nós vamos falar também sobre sinônimos e antônimos. Vamos relembrar isso aí. Sinônimo é quando a palavra ela tem o mesmo significado, só que a gente escreve de um jeito diferente. Vou dar um exemplo de um sinônimo, ó. Vou escrever aqui. Sinônimo. Vou botar logo aqui o antônimo que nós vamos falar também. Um exemplo de sinônimo: andar, andar e caminhar. Andar e caminhar não é a mesma coisa? É ou não é? Tia Amanda está andando, tia Amanda está caminhando. É a mesma coisa, não é? Essas duas palavras são exemplos de sinônimos, porque elas são escritas diferentes, mas têm o mesmo significado. Um outro exemplo: alegre e feliz. É também a mesma coisa. Tia Amanda está muito alegre hoje. Tia Amanda está muito feliz. Eu quis dizer a mesma coisa, só que eu usei palavras diferentes. E essas palavras diferentes, a gente fala que elas são sinônimas. Se eu botar na prova, no teste, na avaliação de vocês, dê o sinônimo de andar, aí vocês vão lembrar da aula e vão falar: eu vou botar caminhar, porque quer dizer a mesma coisa. E sinônimo significa a mesma coisa. Deu pra relembrar essa? Facinho também, né? Terceiro ano. Agora o antônimo. O antônimo é quando a gente usa palavras diferentes e a palavra tem um sentido oposto. Um exemplo: o antônimo de ódio. Qual é o oposto da palavra ódio? O oposto de ódio. Quem não sente ódio, sente o quê? Amor, não é verdade? Então o antônimo vai ser sempre o oposto do significado da palavra. E aí nós temos também o antônimo de alegre. Quem não está alegre está o quê? Triste. Então é o antônimo da palavra. Deu para entender? Terceiro ano é bem facinho, nós fizemos bastante atividade sobre isso. Como eu falei, ó, vocês vão tirar de letra. Vamos continuando. Substantivo próprios e comum. Também falamos disso em sala. Substantivo próprio é o substantivo que nomeia alguma coisa. Que nomeia nomes de pessoa, ruas, lugares, tá? Então, se eu falo pra vocês: meu nome é Amanda, eu dei um nome pra mim. Qual é o meu nome? Amanda. Então, Amanda é um substantivo, beleza? Deu pra entender? Eu nomeei Amanda, me nomeei Amanda. Esse substantivo que eu me nomeei, eu tô nomeando a quem, gente? A uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa. Então, esse substantivo Amanda é um substantivo próprio. Lembra que na sala de aula, eu lembro desse exemplo que vocês ficaram rindo a beça de mim. O substantivo, ele nomeia coisas, né? E aí o substantivo próprio nomeia pessoas, nome de lugar, nome próprio de escola, né? Estado, município, essas coisas. E substantivo comum nomeia qualquer coisa, objeto. E aí eu falei pra vocês assim, ó. Nós temos um objeto na sala que é a janela. Eu olhei para aquele objeto um dia, um homem olhou para aquele objeto um dia e falou: que objeto diferente.
Vou chamar de janela. Eu dei um nome para um objeto. Quando a gente nomeia um objeto, como a janela, que eu dei o exemplo, nós falamos que janela é um substantivo comum. Por quê? Porque nomeia objetos. Caneta, substantivo comum. Renascer é o nome da escola. Renascer é um substantivo próprio. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o nome de um lugar, então é substantivo próprio. Cadeira. Cadeira é um objeto qualquer, então é substantivo comum. Deu para entender? Relembrar até aí? Vamos lá então. Agora nós vamos falar sobre os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação que vai cair na nossa prova, que vão cair, são esses aqui, ó. Vou colocar no quadro e vocês anotem aí também, tá? Lembra o nome desse sinal? Ponto final. Nós temos também, que vai cair na nossa prova, interrogação, tem também o exclamação, tia, quanto sinal vai cair na prova? É pouco. Vírgula, 2 pontos. Ficou faltando um, que não coube aqui. Eu vou falar sobre esses, depois eu falo sobre o que não coube. Esses sinais terceiro ano, vocês já estão vendo, né? Há alguns anos, desde o primeiro ano, vocês já começam a ter contato com alguns. E na nossa prova, na nossa avaliação, no nosso teste, nós vamos falar um pouco sobre eles. Falamos também bastante nas atividades que nós fizemos e nós vamos falar na prova também. Vamos lá. O ponto final nós utilizamos no final das frases, né? A garota é bonita. Ok, a garota é bonita. Ponto final. Não pode esquecer de pontuar frase terceiro ano. Eu falo isso muito com vocês e vou continuar batendo nessa tecla. Não pode esquecer de pontuar frases, ok? Então o ponto final nós usamos no final de uma frase qualquer. O sinal de interrogação nós usamos no final de uma frase em que a gente vai fazer uma pergunta para alguém. Qual é o seu nome? Eu te fiz uma pergunta. E aí no final dessa minha pergunta eu tenho que colocar o sinal de interrogação. Fácil esse também, né? O de exclamação, ele é usado quando a gente quer expressar algum sentimento, né? Pode ser raiva, pode ser felicidade, alegria. A gente usa o sinal de exclamação. Desce daí agora! Olha só como eu botei emoção na minha frase. Eu deveria pontuar a minha frase com o sinal de exclamação. Que dia lindo! Pontua a minha frase com sinal de exclamação. Foi? Vírgula. A vírgula ela é usada, a gente vai aprender agora, a vírgula tem duas funções na frase. Mas a gente vai aprender a usar a vírgula, neste caso, no terceiro ano, separando os objetos, as coisas. E aí vem aquela famosa frase, né? Fui à feira e comprei uva, vírgula, maçã, vírgula, banana, vírgula, laranja e tomate. Eu fiz uma lista e fui separando os itens da minha lista. E neste caso nós utilizamos a vírgula, ok? Os 2 pontos nós utilizamos em 2 situações. Ou a gente utiliza antes da fala de um personagem, tia Amanda falou. A tia Amanda vai falar alguma coisa, então eu tenho que colocar 2 pontos. Ou então, nesse caso da lista que eu falei com vocês, fui à feira e comprei 2 pontos.
porque eu vou começar a listar o que eu comprei ou o que eu vou comprar. Então nós temos duas situações que a gente usa os dois pontos. E por último, o último sinal que eu não coloquei aqui é o travessão. O travessão, ele é muito importante e nós utilizamos ele... Deixa eu escrever aqui. Nós utilizamos ele antes da fala de algum personagem. Lembra que eu falei? Tia Amanda disse, letra maiúscula, né? Começo de frase. Tia Amanda disse. Aí eu vou usar o quê? Dois pontos, porque é antes da minha fala. E como sou eu que vou falar, eu vou usar o travessão. Desce daí, desça daí. Fiz a minha frase. Utilizei o travessão porque é uma fala minha e antes da fala de personagens e histórias a gente tem que usar o travessão e antes da fala a gente não pode esquecer também de usar os dois pontos. Deu pra entender, terceiro ano? É bem fácil, como eu falei, foi tudo que nós já vimos e o que a gente já tinha conversado em sala de aula, então vai ser bem tranquilo para vocês realizarem o teste. Não comam as unhas, não se descabelem, porque está muito fácil. E de qualquer forma, vai ser uma avaliação realmente pra gente ver o que vocês sabem e o que vocês não sabem. Ninguém vai ficar com nota vermelha. Salvo, é claro, né? Se alguém não fizer, aí não tem como eu dar nota, né? Ou então, se errar tudo, que também não tem como, porque se você tiver alguma dúvida, você vai me perguntar. Tá bom, terceiro ano? Um beijo pra vocês. Estudem!